Se amanhã você perder a sua única ou principal fonte de renda, por quanto tempo você consegue pagar as suas contas, manter a sua vida na normalidade antes de contrair alguma dívida? Pois é, muitas pessoas acabam contraindo dívidas, entrando em dívidas, não porque gastam demais, muitas vezes não é isso, mas simplesmente porque elas não têm uma reserva de emergência. Vou dar um exemplo aqui muito simples e que pode acontecer com qualquer pessoa. Por exemplo, sua geladeira quebra, para de funcionar. Gente, falando da vida moderna dos dias de hoje, geladeira é fundamental, né? Pelo menos para a grande maioria das pessoas é fundamental, sim. Então você vai ter que dar um jeito de consertar essa geladeira ou comprar outra. Só que comprar outra muitas vezes sai bem mais caro. Então digamos que o conserto dessa geladeira fique aí em torno de R$ 700. Mas, como eu disse, você é uma pessoa que, digamos, não gasta muito, mas gasta tudo o que você recebe. Então, talvez até seja gastar muito, né? Gastar tudo. Mas, enfim, você não entra em dívidas, você compra tudo à vista. Só que você nunca se preocupou em montar uma reserva de emergência. Então, naquele momento, daquele conserto da geladeira, você vai ter que contrair alguma dívida. Ou você vai utilizar o cartão de crédito para pagar o conserto, que é uma dívida, né, para o futuro, parcelado ou não, é uma dívida. Ou você vai pedir um empréstimo ao banco, ou vai pedir um dinheiro emprestado aos amigos, parentes, familiares, enfim. Alguma coisa você vai ter que fazer para consertar essa geladeira, que é um item essencial. Então, é para esse tipo de situação que serve a reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor que você guarda exclusivamente para situações, gastos inesperados, que você realmente não previu, você não estava contando que iria acontecer. Então, por exemplo, a perda de emprego, quando você não espera, né? Despesas médicas inesperadas também, o carro quebrou, a moto quebrou, enfim, situações inesperadas que você precisa ter um dinheiro rápido. Então, primeira coisa, a reserva de emergência, ela vai variar, tá? O quanto você precisa ter de reserva de emergência vai depender muito da sua estabilidade, do quão estável você é no trabalho. Então, por exemplo, se você é um funcionário público tem um risco menor de ser demitido, um risco quase zero, né, na verdade, só se for realmente justa causa. Mas você não espera ser demitido e geralmente também não é tão comum os atrasos, embora aconteça, sim, acontece, mas não é tão comum, certo? Então você tem um risco baixo, tem uma estabilidade alta. Nesses casos, o recomendado é ter uma reserva de 3 meses dos seus custos mensais. Então, outra coisa importante: custo mensal não é o que você ganha, é o que você gasta com tudo o que é essencial. Com aluguel, com internet, com água, com luz, com alimentação, transporte. Então, num exemplo aqui bem básico, hipotético, digamos que você receba um salário de R$ 1.500, mas você gasta para viver com tudo que é essencial e que não pode faltar R$ 1.000. Então, se você é um funcionário público, considerando esse exemplo, você vai precisar de R$ 3.000 de reserva de emergência. Mais ou menos, é o recomendado, tá? Isso pode variar de pessoa para pessoa, até por uma questão de com quanto você vai se sentir realmente seguro, tá? Se você é uma pessoa que trabalha com carteira assinada, ou seja, o regime seletista, né, CLT, então o recomendado é que você tenha cerca de 6 meses dos seus custos de vida. Então, nesse exemplo, seria 6 vezes mil, R$ 6.000. Já se você é um profissional autônomo, freelance, ou um micro pequeno empresário, né, que tem uma instabilidade muito grande com relação ao que vai receber, nesse caso é recomendado uma reserva de emergência de cerca de 12 meses. Então, para esse exemplo, seriam R$ 12.000. Então, já deu para perceber mais ou menos o que é a reserva de emergência e onde é que você se encaixa aí, né? Se você é servidor público, se você é CLT, se você é autônomo, enfim.
Duas características muito importantes da reserva de emergência é que ela precisa ter liquidez imediata, liquidez diária, ou seja, estar disponível na hora e no momento que você precisar, porque é para uma emergência. E a segunda característica muito importante é que ela precisa ser mantida no investimento de baixo risco. O que são investimentos de baixo risco? Que você, primeiro, o risco de você não conseguir pegar aquele dinheiro de volta é muito baixo e que geralmente aquele dinheiro não vai diminuir, só vai aumentar, mesmo que pouco. Por exemplo, de investimentos que você pode utilizar para reserva de emergência, o primeiro deles, o mais básico, embora não seja o recomendado, é a poupança. Não é recomendado porque, dentre os investimentos de baixo risco, né, de renda fixa, é a menos rentável. Então, existem outros investimentos com o mesmo risco, ou seja, risco baixo, e que rendem muito mais. Mas a poupança tem liquidez imediata, ou seja, na hora que você quer, você vai lá e pega o dinheiro, tira o dinheiro da sua poupança. E a poupança é um investimento de baixo risco e também é um investimento de baixo risco porque é acobertada, assegurada pelo FGC. FGC, para quem nunca ouviu falar, é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma entidade que assegura os investidores, né, para alguns ativos. Então, por exemplo, se você investe em conta corrente, poupança, CDB, RDB, LCI, LCA, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses daqui a pouco. Se você investe nesses ativos e digamos que você tenha um valor investido em determinado banco e aquele banco quebra, o FGC garante para você que você vai receber até R$250 mil do dinheiro que você tenha investido nesses ativos. E você pode, até 250 mil por instituição bancária e por CPF, com um limite global de R$1 milhão por CPF. Então, se você tiver conta em dois bancos, por exemplo, 250 mil em cada, na poupança de cada um deles, se os dois quebrarem, você tem garantia de que vai receber pelo menos os 250 mil de cada banco. Se você tiver um valor a mais do que isso, aí você tem que entrar com ações judiciais e tentar o valor judicialmente mesmo, como aconteceu agora, né, recentemente com o Banco Master. Muitas pessoas perderam muito dinheiro, quem tinha acima de 250 mil. Bom, mas a poupança é uma possibilidade, sim, para você deixar a sua reserva de emergência, mas não é a melhor. Por exemplo, uma melhor do que a poupança é o CDB. CDBs são certificados de depósito bancário. Basicamente, na prática, você empresta dinheiro para o banco e o banco te paga juros por isso. Então, o banco utiliza seu dinheiro para fazer diversas coisas, como, por exemplo, emprestar com juros muito altos a outras pessoas, mas aí o banco vai te ressarcir por esse empréstimo que você faz ao banco. Existem CDBs que não são de liquidez diária, então, para a reserva de emergência, precisa ser um CDB de liquidez diária. Um outro investimento muito parecido com o CDB, extremamente parecido, na prática parece quase igual, realmente iguais, parecem iguais, é o RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário, que também, como eu disse, é muito similar ao CDB. Ele também tem investimentos que não são de liquidez imediata, também tem alguns que não têm liquidez imediata, mas se você está pensando em investir nesse tipo de ativo para reserva de emergência, precisa ter liquidez imediata. Então, um exemplo muito clássico são as caixinhas do Nubank. A maioria delas aplicam o seu dinheiro em CDBs. Tanto CDB em RDBs. As caixinhas do Nubank geralmente aplicam em RDBs, que são muito similares aos CDBs. Ambos, RDBs e CDBs, geralmente estão atrelados ao CDI. Então, você deve ter ouvido, rende 100% do CDI, 120% do CDI. Geralmente é algo que você precisa observar. CDI é uma taxa que está muito próxima sempre da taxa básica de juros do Brasil, que é a taxa Selic, e é um certificado de depósito interbancário. Então, é uma taxa muito utilizada no mercado brasileiro. Bom,
Se você vir um CDB ou um RDB rendendo muito, muito acima de 100%, desconfie, tá? Porque não é normal. 100% é super normal, 102, 103, até 110, mas assim, muito além disso, não é normal e é de se desconfiar. Quando a esmola é grande, né, o santo desconfia. Mas aí a gente já viu algumas formas, alguns ativos que você pode utilizar para guardar a sua reserva de emergência, poupança, CDB, RDB. Tem algumas contas remuneradas também, de algumas instituições bancárias, que rendem às vezes 100% do CDI, e que também são uma opção, porque você também tem liquidez diária imediata, e também geralmente são baixíssimo risco. Então, algumas opções. Nos próximos vídeos, eu pretendo, no próximo exatamente, eu acredito que seja interessante falar um pouquinho mais sobre as diferenças entre renda fixa e renda variável. Por exemplo, você não pode de forma nenhuma deixar o seu investimento para a reserva de emergência em investimentos como ações, criptoativos, fundos imobiliários, ou até alguns investimentos de renda fixa, mas que tem um prazo para resgate. Por exemplo, alguns títulos do Tesouro são renda fixa, mas só se você tirar no dia do resgate, ter acesso ao dinheiro no resgate. Se você tirar antes, você pode tirar com prejuízo, porque tem a chamada marcação a mercado. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características, as diferenças, né, principais entre renda fixa e renda variável. Quem já sabe muita coisa de investimento, isso é balela, mas para quem não sabe muita coisa ainda, está iniciando ainda nesse mundo, é essencial saber a diferença entre renda fixa e renda variável, quando investir em cada uma delas e entender o seu perfil também de investidor. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta desse conteúdo sobre investimentos, é um dos assuntos que eu quero abordar aqui no canal. Por favor, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o canal que está iniciando agora a crescer. Então, tchau e até a próxima.